temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Vida Notre Dame. Eu inicio essa conversa com uma grande personalidade da cena musical do Amazonas. É muito emocionado, porque a música para mim, a música ela é um alimento para minha alma. Eu vou ouvir música, eu ouço música, eu procuro as minhas fontes musicais, eu faço tudo para me ser impactado pela música, porque se trata de um alimento que não me sacia. Eu não consigo me saciar, eu continuo sempre com uma fome totalmente explicável, porque a minha fome por música, ela é movida pela minha paixão pela música. E hoje eu recebo uma pessoa que, na minha concepção, na minha leitura pessoal, ele é um ser extraordinário. Ele é extraordinário porque ele não é só um músico. Ele recebeu o dom musical de Deus, como todos os músicos recebem, porque são pessoas excepcionais, os músicos. O músico, ele é alguém que ele tem a sua música vivenciada, visibilizada, sentida, só quando ele está no palco. E o palco do músico é qualquer lugar que ele toque, que ele manifeste a sua forma de arte. Esse é o palco do músico. Este músico, ele é mais excepcional ainda, porque ele desenvolveu o dom que Deus lhe deu e hoje ele conduz outros músicos para criar um som organizado, para criar um som que, devido à sua a diversidade, porque reúne dons diferentes de cada uma das pessoas que estão sendo conduzidas por ele, essa capacidade dele, essa expertise dele, o torna ainda mais excepcional. Aqui um músico que apenas desenvolveu o seu dom, que também é excepcional. Eu estou falando do maestro Otávio Simões. E é importante eu falar isso para vocês. Eu estou encantando vocês para ouvir o que ele tem para dizer. Porque eu fui vê-lo na abertura do festival de jazz, Amazonas Green Jazz. Eu fui ver o maestro, porque me disseram, Humberto, a Amazonas Band, que eu já vi outras vezes, que tem músicos excepcionais lá na sua formação, mas o que me atraiu mesmo, o apelo, foi ele. Humberto, o maestro Otávio Simões, vai estar com a Amazonas Band no palco e o coral do Amazonas. Aí eu falei, como é que pode isso? O coral e o jazz e haver uma harmonização, aí foi irresistível, eu tinha que... E quando chegou lá, eu me encantei. A minha alma foi alimentada, assim, grande estilo, pelo que ele produziu com o coral do Amazonas e os músicos da Amazonas Band. Entenderam? A música, para mim, é algo que, a cada momento e por cada um dos músicos, a revelação é inescapável. A revelação, ela se manifesta. E o maestro Otávio Simões, ele é o condutor do coral do Amazonas. Mas ele é muito mais do que isso. Eu vou dizer para vocês aqui o que ele conduz. O que ele conduz? O coral do Amazonas é composto por 62 cantores, 17 sopranos, 16 contraltos, 14 tenores e 15 baixos, além de 2 pianistas, né, um maestro assistente e um preparador vocal. Isso tudo sob
a batuta dele. Maestro, Otávio Simões, seja muito bem-vindo à Hora H. Obrigado. Eu estou muito sensibilizado ao lhe receber aqui para mantermos essa conversa. Obrigado. Finalmente, né? Finalmente. Pudemos estar juntos. Me esqueci, não posso, não é imperdoável. O maestro é imortal da Academia Amazonense de Música. Ele é um dos imortais originais, fundadores da Academia. Ao lado do Humberto Amorim. Eu também sou. Eu também sou. Maestro, seja bem-vindo. Obrigado. Realmente essa abertura do Amazonas Green Jazz Festival, estava todo mundo muito curioso para saber então não era só eu, né, como é que ia soar essa mistura de coro com jazz band. Eu estava muito curioso, até fazer, porque eu estava ensaiando a band e o coro separados. Eu estava curioso para saber como ia ser a junção, e o compositor também estava. Todo mundo, porque é uma coisa muito inusual, né? Por que o senhor mencionou, meu maestro, o compositor? O que... O Ed Serrett, ele, enquanto a gente trocava e-mails, porque ele escreveu essa obra pra gente, pra aquela abertura. Teve isso? Foi, ele escreveu especialmente pra ocasião. E aí, enfim, trocando e-mails com ele e com o maestro Rui Carvalho, a gente estava assim, curioso para saber como ia ser essa mistura. Vozes com jazz band, enfim, trombones, trompetes, saxofones, etc. Eu estava na plateia e eu posso lhe dizer, aquilo ali foi... Vocês transformaram aquele ambiente do Teatro Amazonas num pedaço do céu, com aquela... regado àquela música maravilhosa. Sim. Mas eu sei que muita gente quer entender, maestro Otávio Simões, como é que foi formado esse coral? Quantos anos tem esse coral? Ele é um coral específico que nasceu, o nascedouro dele é o Teatro Amazonas? Sim, oficialmente o coral tem 25 anos. Nós estamos comemorando esses 25 anos, fizemos em novembro do ano passado, então esse ano estamos em comemoração. Tivemos essa participação no Festival de Jazz pela primeira vez, foi um grande presente para a gente. Fizemos um festival de ópera em abril e maio, muito importante, enfim, eventos acontecendo no teatro, gente do teatros do mundo inteiro assistindo. Você já participa do Festival de Ópera e outras versões, né? Sim, desde o primeiro Festival de Ópera. O coro sempre esteve. E a história, enfim, oficialmente são 25 anos, mas a história vem antes. Ela se mistura com um coro que era chamado Coral do Teatro Amazonas. Enfim, existiam coros que não eram profissionalizados, né? Pessoas que estavam cantando ali. E aí, durante o governo do nosso saudoso Amazonino, em 97, ele criou a Amazonas Filarmônica, orquestra, da qual eu sou maestro assistente também, e oficializou o Coral do Amazonas, chamando agora Coral do Amazonas, e com profissionais, com carteira assinada, com tudo. E, então, 25 anos de história, 25 anos de muita história. Tem integrantes que estão desde o início. Desde o início, sim. E, enfim, hoje estamos aí com 60 o número completo é 64, mas estamos aí com 2 vagas que... tem 2 vagas lá no coro. Tem, isso. Isso é bom. É bom saber, tem 2 vagas lá no coro. Tem pendências aí para acertar. E temos, então, 2 pianistas. Tem um preparador vocal fantástico, Juremir Vieira. Eu tenho um assistente, o meu braço direito, Fabiano Cardoso. Maestro assistente. Isso. Tem esses 2 pianistas. E também na estrutura, fazendo o coro acontecer, precisa de pessoas ali que seguram a estrutura. Eu tenho uma inspetora, que organiza toda a parte humana da coisa, né? E um montador, o Gabriel, né? A inspetora, a Cassiumara, eles, enfim, fazem o backstage ali. Tudo acontece ali durante os ensaios porque eles deixam tudo impecavelmente no jeito. Me diga, então essa é a estrutura do Coral do Amazonas. Me diga uma coisa. Vamos lá, 64,
componentes, né? Aí tem os sopranos, os contraltos, os tenores e os baixos. Me diga uma coisa, mas qual é o critério para escolher os sopranos, os tenores, os baixos? E também vou alongar, vou esticar essa pergunta. Na hora que eles estão reunidos, porque isso aqui significa, para quem não sabe, me corrija se eu errar, mas soprano, contralto, são tons de voz totalmente diferentes. Quer dizer, é um tom, outro tom, outro tom, outro tom. É o baixo, o soprano, tá lá. Me diga uma coisa, maestro, como é? Qual é o método que o senhor utiliza ali naquele momento, com os seus sinais, com a sua condução, que aquelas vozes vão entrar, aquelas vão baixar, aquelas vão subir, que eu vejo aquilo, que é esse o papel do maestro, é ou não é? Mas me fale primeiro, como é que são escolhidas essas vozes, essas pessoas que vão para o coro? Então, um coral tradicional tem essas 4 vozes: soprano, contralto, tenor e baixo. Soprano e contralto são vozes femininas, normalmente femininas, né? Interessante. Soprano são mulheres de vozes agudas e contralto são mulheres de vozes aguda graves. Significa alta. Isso, aguda e contralto de vozes graves. Às vezes no contralto podem aparecer homens com a voz muito aguda que chega ali no registro de contralto. Raro, mas... É raro, mas no Brasil tem bastante. No nosso coro tem um homem cantando no naipe de contraltos. Tenores e baixos. Tenores são vozes masculinas agudas e os baixos são vozes masculinas graves. Raros também, não é? Baixo profundo mesmo, no Brasil é raro. É raro, né? Mas, enfim, nós dois somos barítonos e baixos, né? Homens de voz grave. Então, qualquer pessoa, sendo aí homem ou mulher, você tem a voz aguda ou grave, você tem aí algum registro. Então, existe um processo seletivo que eles fazem a prova ali, tem peças de confronto para cantar, né? Trechos de ópera, depois tem uma prova de leitura, você coloca uma partitura na frente, eles têm que ler na hora ali pra gente. Então, obrigatoriamente tem que saber ler música. Sim, tem que saber, pelo menos, ter alguma experiência com leitura musical, com certeza, porque é muito repertório, a gente faz muita coisa. Em um mês é muito repertório, então tem que ser num ritmo rápido. Não adianta a pessoa demorar para aprender as coisas, tem que ser rápido. É o dia a dia, né? Como se fosse uma padaria ali, tá fazendo, tá produzindo, tem que ser, produzindo música. Maestro, vamos lançar aqui uma nova música, ok? Essa música é inédita e o coral vai ter que aprender a letra, aprender os tons e tudo mais e vai cantar, porque lá na apresentação vai cantar. Como é que o senhor, como maestro, apresenta, tira essa nova música lá da partitura e entrega para os cantores e diz: o desenvolvimento de cada um é esse? Como é que o senhor faz isso, hein, maestro? Então, aí, numa partitura coral, todos eles recebem a cópia da partitura, ficam com ela. E nessa partitura tem as 4 linhas, né? Às vezes até mais do que soprano, contralto, tenor e baixo. Às vezes tem soprano 1, soprano 2, contralto 1, mas enfim, tem pelo menos essas 4 linhas e todo mundo vai acompanhando. Tem um pianista, vai tocando e eles vão cantando junto e já vão pegando. Opa, esse trecho aqui vamos passar de novo, vamos voltar, isso, agora tá certo, vamos em frente e vai assim. O pianista vai tocando e eles vão cantando em cima. É uma loucura. Eu já vi no cinema, por exemplo, veja bem, no cinema, né, que é uma coisa que tem a ver com um pouco de ficção e tudo, o que o maestro, ele para, vou fazer tudo de novo, você, tá, aí, ok. Não, olha, é o seguinte, preste atenção. Esse também é na vida real, é esse o seu papel, o senhor fazer uma condução de que o que o senhor usa? O seu ouvido para dizer, não, peraí, ali subiu demais, subiu de menos, faltou equilíbrio, vamos refazer. Isso. É por aí, Sim. O maior segredo, porque as pessoas assistem às apresentações e veem o maestro mexendo a mão e a coisa acontecendo e fica todo mundo... Como é que ele faz isso? Mas o senhor está se comunicando, né? O segredo está nos ensaios, né? É no ensaio que a gente modela tudo.
O músico sabe que cada movimento daquele é uma fala sua. Sim, é isso? Sim, e quanto mais eles conhecem o regente, mais eles já sabem o que a gente quer dizer com a mão. Mas o segredo está no ensaio. A gente para muito, fala muito, equilibra o que é para ficar mais forte ou mais fraco e deixa tudo sincronizado no andamento, né, no tempo. Afinação. E aí você começa a colocar as camadas aí de arte, né? A cor do som, por exemplo. Agora, semana que vem, a gente vai fazer o Requiem de Verdi, né? Uma missa fúnebre do compositor Giuseppe Verdi. Na partitura está o tempo inteiro escrito em alguns lugares assim, que ele pede, Verdi, um gênio da escrita para voz, ele pede o tempo inteiro sombrio, a voz sombria. Então a gente pede, eu e o preparador vocal, a gente pede para eles fazerem determinadas coisas com o aparelho aqui, né, para deixar a voz mais escura, mais sombria. Então a gente vai... O segredo está nos ensaios. Tudo que a gente faz ali para eles criarem esse som único está ali. Na orquestra, a mesma coisa, né? Agora, isso que você falou do cinema, essa caricatura do regente, isso é uma coisa antiga, existiu muito isso, mas hoje em dia, digamos, acho que dos anos 90 para cá, a figura do maestro já não é mais assim. É muito raro a gente achar esses personagens que dão piti. Que dão piti, porque senão fica muito desgastante. A gente trabalha todo dia ali, às vezes realmente a gente perde a paciência, como qualquer trabalho, qualquer coisa, mas não são músicos profissionais, né? São pessoas que sabem muito do trabalho deles, pessoas para serem respeitadas. Então, se ficar todo dia esse desgaste, não há quem aguente, né? Me explica uma coisa. Hoje em dia é tudo mais... Todas as pessoas, eu vou falar do óbvio Lulante, tá? Todas as pessoas ali no coral são cantores, seres humanos. Sim. Então, todos eles alvos de uma gripe, mal-estar e qualquer coisa. Sim. Qual é o seu plano B? Eu vou perguntar isso no Miami. Qual é o seu plano B, por exemplo, se por acaso aí num surtozinho de gripe 3, 4 adoecem e não podem cantar? O que o senhor faz? A ausência deles no coral, esses 5 aí, vamos botar assim, altera, complica a execução da obra? Às vezes altera. E olha, isso acontece com muito mais frequência do que você imagina. Porque como os cantores, a enxada deles, né, a ferramenta de trabalho deles é aqui, né? É a voz. Então ela fica muito mais exposta, muito mais sujeita enfim, fica muito mais sensível, né? Claro. Qualquer enfim, gripe ou uma rinite, alguma coisa assim... Modifica o tom. Modifica, e então isso acontece com bastante frequência. E o senhor percebe? Sim, facilmente? Eles mesmos já chegam e falam, né? Hoje eu não vou cantar, ou então não aparece no ensaio. Na época da Covid, estou com suspeita de... Nesse final da pandemia, né? Que voltamos a trabalhar, estou com suspeita de Covid, não, então não venha, né? Claro. Mas e acontece às vezes de ter 5, 6 pessoas assim, sei lá, gripadas ou com essas viroses que aparecem, e aí você começa a perceber, a gente percebe no som do coro, por exemplo, os tenores, ele tem uma coisa super aguda para cantar. De 15 tenores, faltam 5. Altera bastante, 33% do O senhor já chegou a cancelar um concerto, uma apresentação por causa desse pequeno surto de gripe? Não. Que eu me lembro, não. Só a pandemia realmente que fez a gente cancelar tudo, mas surto de gripe lá, não, acho que não. Porque, na verdade, o senhor pode perceber que mudou o tom lá, mudou o som, mas a plateia... Está encantada, ela não percebe, não, né? Mas não é fácil para a plateia. Mas é que depende da situação do cantor. Se ele ficar cantando em cima dessa gripe, ele pode se machucar. Sim. Às vezes cantar em cima de uma inflamação não é uma boa ideia. E aí eles param mesmo. Os mais disciplinados até evitam falar em casa. Sabe? Maestro, o senhor pode passar para a gente que eu vejo tantos músicos. Eu frequento à noite de vez em quando, eu não frequentava à noite. E digo uma coisa, eu vejo tantos músicos bebendo cerveja, bebendo uísque com gelo,
E lá na performance, durante a performance, o senhor poderia me dizer o que deve fazer um cantor profissional de um coral como o coral? Qual é o nome oficial? Coral do Amazonas. Coral do Amazonas. Coral do Amazonas. O que eles fazem? Que deve ser realmente, né, alguma coisa que pede muita tenacidade para evitar qualquer dano à voz, porque eles vivem, para usar um termo popular, da voz. Sem a voz, está fora do coral, acabou. O que eles fazem? Que métodos eles usam para manter a voz mais tempo ali ativa, sadia, sem problema? Que as pregas vocais fiquem realmente ali, né, com uma boa manutenção. Sim, com uma boa saúde. Todo dia antes de cantar existe um aquecimento vocal, né? Existem exercícios que a gente chama de vocalize, né? Eles vão vocalizando, começam no grave, vão subindo. Isso é o aquecimento vocal, para você já não começar cantando de manhã lá em cima nas alturas. Você vai fazendo a voz aquecer, digamos assim. E o ideal também é fazer um desaquecimento. Muitos fazem isso voltando para casa, no carro, qualquer coisa assim. Existem exercícios depois da apresentação. Ou do ensaio mesmo. Sobre alimentação, sobre bebidas. A primeira vez que eu fui cantar na vida em coro, eu entrei no Coralusp. Eu sou de São Paulo, né? Coralusp, com 15 anos de idade, eu fiz o teste e tinha assim, lá no local de ensaio, tinha um quadro assim, escrito o que faz bem para a voz e o que faz mal para a voz. Eu olhei assim, das coisas que faziam mal para a voz, olhei e falei, nossa, tudo isso aí eu comi hoje. mas depois eu vi que na prática não era uma coisa para você ficar entrando em crise, são só dicas. Então, por exemplo, coisas que não fazem bem, derivados de leite, queijo, iogurte, essas coisas produzem um pouquinho de muco, pegam um pouco. Bebida alcoólica, cigarro, enfim, coisas que também de menta ou coisas mentoladas vão deixar tudo mais sensível, meio anestesiado também. Então tem algumas coisas que não são muito boas, mas chocolate, leite, iogurte, essas coisas deixam. Agora, nunca comer chocolate antes de uma apresentação, né? Não é bom. Não é recomendável. Não é bom, mas tem gente que não liga muito e desenvolve bem aí o trabalho sem. Agora, coisas que fazem bem. Tem uma coisa que faz muito bem, que é típico de cantor. Maçã. Maçã. Você come maçã, ela dá uma limpada, né? Sim. Ela desce ali limpando tudo. É muito bom. E água, né? Muita água. Chá. Mas maçã é... Chá morno, né? Chá bem claro. Morno, gelado, bem morno. Mas isso são, assim, dicas e tem gente que segue isso e tem gente que não se importa. Agora, uma dose de uísque ali quando está com gelo, isso aí não deve ser bom, né? Mas, por exemplo, eu trabalhei muito com ópera, eu já vi cantor, naquela época que ainda se podia fumar dentro dos camarins, cantor, antes de entrar em cena, apagando o cigarro assim, entrando. Quer dizer, cada um conhece aí o seu aparelho e sabe se funciona ou não. Agora tem gente que vai experimentar fumar e não vai dar certo, entendeu? Você sabe o que eu já vi? Que o senhor pode ver, não sei se o senhor já viu, o Frank Sinatra cantando Garota de Ipanema com o Tom Jobim fumando um cigarro, com um cigarro na mão. Sim. Tá aí na internet. Sim. Ele e o Tom Jobim. Quer dizer, naquela época isso aí era um negócio que... Sim, ele fazia até, tinha um charme, né? E tinha um charme o cigarro. Isso você está falando do começo dos anos 60. Você já viu esse vídeo, esse VT dele cantando com o cigarro na mão? Sim, esse encontro dos dois foi uma coisa... Foi fantástico, né? Nossa, imagina. Maestro, me diga uma coisa. Pode haver agora, pode haver não, eu tenho certeza que está acontecendo nesse momento, jovens que só estão esperando o chamado da vocação para serem cantores de ópera, cantores do coral. Como é que esses jovens, qual é a sua recomendação? Aprimoram, quer dizer, onde eles colhem conhecimentos para se tornarem um cantor do coral do Amazonas ou um cantor de ópera no futuro, já que nós temos um exitoso
Festival de Ópera no Amazonas, eu imagino cada vez mais vamos precisando a cada ano de novos cantores, novos talentos. Onde é que aqui existem cursos, para que a pessoa aprimore o seu canto? Aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a gente tem um case, né? Um caso único no Brasil. A gente somos um oásis. O que acontece ali dentro daquele teatro, né, em termos de produção, em termos de... Não só no teatro, né, eu estou falando da Secretaria de Cultura, o Liceu. Claro. Isso uma coisa que acontece e não é qualquer lugar do país que a gente vê um negócio desse sendo produzido com tanta gente. Então existe uma série de coisas, existe um caminho. O Liceu de Artes e Ofícios, Cláudio Santoro, é um lugar em que as pessoas normalmente iniciam ou no coral infantil ou no coral juvenil, até tem coro adulto lá. Existe essa possibilidade lá? Existe. Cantar em esses coro, ensinamentos começa a cantar no em liceu? Coro, sim, no liceu. E existem outros 2 coros, um chamado GVCA, Grupo Vocal dos Corpos Artísticos, e outro chamado Madrigal do Amazonas. São dois coros irmãos do Coral do Amazonas, assim, onde tem gente mais jovem, e alguns deles cantavam nesses grupos e fizeram teste para o Coral do Amazonas e passaram. Existem então vários coros. E por exemplo, o Madrigal e os demais que o senhor citou não são profissionais. Profissionais são só aqueles do Coral do Amazonas? Não recebem. Ainda não são profissionais. Sim, né? Mas tem gente ali, enfim, que tem formação e está cantando ali. Então tem gente que eu vejo nesses coros que é até compositor, compõe coisa e canta lá, mesmo? E aí vai fazer o teste pro Coral do Amazonas e por sorte... E tem 2 vagas lá agora, né? Sim. Na verdade tem uma vaga, essas 2 vagas tem pessoas, mas estão temporariamente desligado e tal, né? Tem uma cantora nossa que foi para a Itália, mas às vezes aparecem vagas, né? Não é. A cantora foi para a Itália para se apresentar ou para morar na Itália? Quer dizer, essa vaga é permanente ou? Não, ela ficou, na verdade foi um tempinho para a Itália, mas volta agora no começo do ano que vem. Pronto, então só tem uma vaga. Só tem uma vaga. Maestro, me diga uma coisa. O coral é muito difícil da gente colocar em palavras a grandiosidade da apresentação do coral do Amazonas. É muito difícil. Eu estive lá, eu vi, é difícil. Me diga uma coisa, quais são as próximas apresentações? O que vocês têm? Vocês têm um roteiro prévio a obedecer durante o ano, tudo programado? Porque o coral é ligado às atividades, às funções do Teatro Amazonas, não é isso? Sim. E o senhor poderia nos adiantar para as pessoas saberem quais serão as oportunidades de assistirem a performance do coral, quer dizer, num breve futuro? Sim. Então tem sempre o primeiro semestre é sempre dedicado ao Festival de Ópera, que ocupa muita gente. E, enfim, o Festival de Ópera sempre acontece em abril, maio, normalmente nesses 2 meses. Segundo semestre, agora a gente tem concertos no Teatro Amazonas, juntos com a Amazonas Filarmônica, e também fazemos apresentações só nós, né? Coro a capela, que chama, ou com piano. Coro a capela, né? Para quem já ouviu esse termo, é um coro sem instrumento nenhum, só coro. Quando vocês ouvem um coro sem nenhum acompanhamento de piano ou de banda, chama-se coro a capela. Então a gente tem apresentações, às vezes elas começam, às vezes os convites surgem no meio do caminho, né? Eu passei para eles uma programação desse ano com tudo que a gente vai cantar no teatro, por exemplo, com a orquestra ou em outros lugares, mas às vezes começam a pintar convites. Existe o festival como é que chama? O FANCOR, Festival Amazonas de Corais, que acontece no final de setembro. Coros do Amazonas todos. É mesmo? Do interior, cidade. E às vezes do Brasil. Às vezes vem gente de fora. É um festival bem bonito que acontece, já está na 8ª edição, se não me engano. 8ª edição, FANCOR.
Festival Amazonas de Corais. E é bem bonito, porque existe muitos coros. Aqui, por exemplo, em Manaus, a gente tem uma tradição de igrejas batistas, e batista já nasce cantando, sim, né? Sim, isso aí é uma Adventistas tradição, também. inclusive lá desde os anglo-saxões até aqui, Sim, isso é uma tradição. Que... Então eles têm muita gente vindo dessa origem, né? Tem coros de escolas, enfim, aqui acho que o Brasil todo, em termos de coros, existe bastante coisa e muita coisa interessante. Já houve aqui um festival de coros só das escolas? Por exemplo, escolas do governo ou municipais, um festival para escolher o melhor? Já houve isso? Que o senhor saiba? Não sei dizer. Coros de escolas pode ter acontecido, podem ter aparecido nesses festivais. Eu não tenho conhecimento, francamente. Eu não tenho. Eu preciso lembrar. O liceu, o nosso liceu tem vários coros lá dentro, né? Coral infantil, juvenil, adulto e terceira idade. Terceira idade? Que beleza! Isso é muito legal. E, enfim, cantar, você começar você tinha perguntado qual é o caminho que alguém que quer cantar ópera, começar cantando em coro para ter até a noção dessa coisa de trabalhar em conjunto, as massas. Sim. E você, né? Quando eu queria estudar regência, eu com 14 anos, lá em São Paulo, conheci um grande maestro, Roberto Tibiriçá, meu mestre. Eu conheci ele num concurso, ele era banca de um concurso e tal, e eu falei para ele, maestro, prazer e tal, eu queria estudar regência. Eu tinha 14 anos, né? Ele olhou, conversar. E aí no final desse dia aí do concurso ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar num coro, cantar num coro. Aí, por quê? Grande lição isso aí. Isso porque é a coisa de você trabalhar com as massas. E o meu caminho foi esse, né? Coro, depois orquestra, depois comecei a trabalhar com ópera no Teatro Municipal de São Paulo. Aí o maestro Malheiro, que é da Sinfônica. Isso, que trabalhou lá no Municipal comigo numa montagem, a Valquíria, me viu, me conheceu, me trouxe para cá em 2013. Completei esse ano 10 anos de Manaus. O Malheiro, maestro aqui da Amazonas Filarmônica. Então o caminho é esse. Comecei cantando em coro, vim para cá para a orquestra, depois assumi o coral do Amazonas. Há quanto tempo o senhor está à frente do coral do Amazonas? 2018, 5 anos. Eu entrei em 2018. Espero que não tenha data de validade essa sua permanência lá. Diga para mim agora que eu falei sinfônica e você falou filarmônica. Qual é a diferença entre sinfônica e filarmônica? Isso é uma coisa que muita gente pergunta. Qual é a diferença da orquestra sinfônica para a orquestra filarmônica? Nenhuma. Na verdade, calma. Hoje em dia, nenhuma, na prática. Ou seja, o nome... Então, por exemplo, aqui criaram uma orquestra chamada Amazonas Filarmônica. De repente você quer criar uma nova orquestra. Já existe a filarmônica, você vai criar a sinfônica, talvez, né? Entendi. Hoje não em tem dia, diferença nenhuma. Hoje em dia não. Mas existe... Aliás, tem um número de peças determinado para ser considerado uma sinfônica, uma filarmônica? Não. Então, a origem do nome, a orquestra sinfônica, ela é porque só toca sinfonia ou só tocava sinfonia? Significa orquestra grande. Ela é o contrário de uma orquestra de câmara. Orquestra de câmara é uma orquestra pequena e a orquestra sinfônica é uma orquestra grande. E aí a orquestra filarmônica era uma orquestra, estou falando do século XIX, eram orquestras privadas, patrocinadas por duques, enfim, marqueses, duques, esses títulos nobiliárquicos todos. Então esses patrocínios privados e não coisas ali públicas, digamos assim, eram orquestras filarmônicas, né? Filos, harmônico, né? Vem do grego aí. É isso. A origem era essa, mas hoje em dia na prática não há diferença. A única diferença que tem é de orquestra de câmara, que é uma orquestra pequena, para uma orquestra sinfônica ou filarmônica, que é uma orquestra grande. É isso. Isso quer dizer que filos significa amante, né? Quem gosta é filos. Filos. É isso? Filos, sim, é amor em grego. Na verdade, os gregos, eles têm eu sou 3 palavras diferentes. Eu sou enófilo, então eu peguei esse filos do enófilo. Exato. Um apreciador de vinhos. Exatamente. Maestro, muito obrigado por essa conversa
tão instrutiva, musicalmente instrutiva. Eu acho que eu aprendi alguma coisa aqui e vocês também, então isso é maravilhoso. Eu que Parabéns agradeço pelo seu trabalho. Obrigado. Do Coral do Amazonas. E se eu quiser ser regente um dia aqui em Manaus, o que eu devo fazer? Quais são os passos? Entrar num coro e começar a trabalhar com o coro. Acho que é um bom passo. Isso é magnífico. Prazer, finalmente estamos Finalmente, aqui juntos. pronto. Meu confrade da Academia Amazonense de Música, Com todo orgulho. grande Humberto Amorim. E quando eu cheguei, ele já estava lá, tá? Logo avisando. E fui convidado para a academia pelo nosso saudoso, Oh, Deus. querido amigo Zezinho Correia, essa alma nobre, essa alma gentil que ele foi, que a gente tem que sempre lembrar dele, né? E você vê como a Academia de Amazonense de Música, ela tem a ver muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ele com o Zezinho Correia e eu com a professora Elda Bitton. A professora Elda Bitton, eu ocupo a cadeira dela lá na Academia Amazonense de Música. A professora foi a minha primeira entrevistada na TV Amazonas, lá na Carvalho Leal, ainda quando eu comecei a apresentar o Bom Dia Amazônia, há muitos anos, porque ela tinha sido professora do Dr. Milton Cordeiro, que era o meu diretor, e ela foi então lá, ela morava lá na Getúlio Vargas, eu me lembro como se fosse hoje, e quando me disseram que eu ia ocupar a cadeira dela, eu me emociono quando eu lembro disso, como você, mas se emociona que foi convidado pelo Zezinho Correia. Coisas da música. Maestro, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. E viva a música. Coloque música na sua vida e alimente sua alma com música. Você não vai se arrepender. Vai mais. Ninguém se arrepende. Não. E, gente, até amanhã, se Deus permitir. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica.